Fala galera, boa noite, tudo bom com vocês? Novamente para mais um vídeo no dia de hoje, falar sobre o jogo do São Paulo na quarta-feira contra o Vasco, na qual o São Paulo jogou pela volta, na Copa do Brasil, venceu por 2-1. O jogo em si do São Paulo foi um jogo interessante em alguns momentos, foi um jogo muito bom, principalmente depois quando o Vasco ficou com um homem a menos, né? A expulsão do Léo Jabá, ela prejudicou um pouco o jogo do Vasco, que até então vinha fazendo um jogo muito bom, um jogo muito equilibrado, em alguns momentos até melhor que o São Paulo. O time do Vasco foi escalado uma espécie de 4-2-3-1, só que no campo não foi bem assim. A saída de bola era uma saída com 3, onde os dois zagueiros e o lateral esquerdo faziam ali essa saída. O Zeca, ele atuava mais ou menos como um lateral, só que por dentro, como um meio-campista, né? Quando o time tinha a posse e tentava criar. Isso gerava uma certa confusão ali para a marcação do São Paulo. Fora que o time do Vasco tinha uma troca de movimentação muito grande ali pelo meio-campo. Então é muito difícil. O São Paulo faz marcação individual, né? Como eu falei no vídeo anterior. Então ele tem que acompanhar, os jogadores têm esses encaixes individuais, onde eles acompanham o jogador. Não é uma marcação zonal, onde eles ocupam uma zona de campo, enfim, e fazem uma defesa ali naquela zona em si. Eles acompanham mesmo o jogador. Então o São Paulo tem esse estilo de marcação, isso exige muito fisicamente do jogador. Então ele precisa estar muito atento e, enfim, sempre em cima do seu marcador para não perder as situações. E por conta disso, se você souber utilizar dessa arma, né, que o seu adversário tem de marcação, você consegue confundir um pouco a marcação. Então o Zeca, atuando ali pelo meio, ele gerava uma certa superioridade e também ele atraía um jogador nele, né? Então ele liberava espaço ali para poder o Vasco conseguir jogar ali pelo meio campo. Foi um jogo equilibrado, mesmo com o Vasco tendo algumas situações de melhora, chegou até a fazer um gol que foi bem anulado. Foi um jogo equilibrado. São Paulo também teve chance de marcar, e depois da expulsão o jogo foi o que foi. O Vasco dificultou muito a saída de bola do São Paulo. O São Paulo teve muita dificuldade para sair jogando, e às vezes eu acho que falta isso. Acho que não é só para o São Paulo, no futebol brasileiro em si, no futebol mundial tem clubes que têm essa dificuldade, mas trazendo aqui para nossa realidade, falta um pouco de drible, de arriscar mais, de assumir um pouco mais de risco, de ter confiança para jogar. Isso faz diferença, principalmente num time que quer ter a bola, que quer jogar. O São Paulo é um time que quer ter a bola, quer jogar, um time que quer ser dominante, quer controlar o jogo, quer criar situações desde o início com a bola. Tem jogadores para isso, tem jogadores de qualidade para poder fazer o time realmente ser esse time, né? Aqui no Brasil, claro. Só que o time precisa assumir esses riscos, porque assim, um time como o São Paulo, se ele quer dominar, se ele quer criar, o time adversário ele vai evoluir a estratégia dele para poder dificultar esse jogo e, enfim, poder superar o São Paulo em si. E o Vasco fez uma marcação-pressão alta muito boa, encaixando individualmente, direcionando o jogo sempre pelo lado, como eu falei no vídeo anterior. Quando você vai pressionar alto, você tem uma ideia, né? Você quer tomar a bola, você quer recuperar a bola. Não é simplesmente recuperar a bola, não é tão simples assim. Então você precisa anular a jogada do adversário. Então o adversário vai tentar jogar de algumas formas. Então você precisa direcionar o jogo para um lado, o jogo direcionado sempre para o lado é mais fácil de recuperar a bola, porque ali o jogador ele tem menos espaço, menos situações para pensar, mais dificuldade para executar alguma jogada, então é mais fácil retomar a bola ali. Então o São Paulo ele tentava muito a bola longa porque não tinha como sair mesmo. Em algumas situações você pode arriscar um drible para poder superar a marcação adversária, porque isso gera espaço. Então se você é um zagueiro, você tem a bola, o jogador vem te pressionar. Se você consegue superar a marcação desse jogador, carregando a bola ou com um drible mesmo, claro que não vai ser todo jogador, nem todo zagueiro que vai tentar arriscar um drible ali, né? Porque se ele perde a bola, ele coloca o time dele em grande risco. Mas em algumas situações, um ala ou o próprio zagueiro, ele pode arriscar. Existem situações para isso. Você libera um jogador para poder fazer o jogo fluir. Então, se eu sou um zagueiro, eu tenho a bola, o jogador vem me pressionar, eu consigo manter a calma, manter a paciência, esperar com que esse jogador venha até mim. Ele vai liberar um espaço para mim poder jogar. Nesse tipo de situação, o São Paulo ele poderia aproveitar do drible, da jogada da tabela mesmo, para procurar achar o homem livre sempre nas costas da defesa, porque tinha algumas situações que dava para arriscar. Só que falta às vezes isso no São Paulo, falta essa confiança.
Claro que não é fácil também, a gente está assistindo o jogo, a gente vê o jogo de cima, então a gente vê tudo o campo mapeado. O jogador que tem um espaço, quem não tem, é muito mais fácil pra gente. O jogador ele tem que tomar decisão em poucos segundos, tem que ser muito rápido. E claro que a visão que ele tem não é a visão que a gente tem, que é a visão privilegiada, então a gente vê tudo. Então é muito mais fácil, claro. Então é muito fácil também falar. Mas enfim, falta um pouco assumir esse tipo de risco. Porque são esse tipo de risco que faz com que você supere a pressão, que você consiga avançar, criar jogadas, enfim, para você chegar no ataque com superioridade, para que seus atacantes tenham mais condições de poder resolver a partida, resolver ali a jogada e gerar gols, gerar chances, por aí vai. São Paulo teve muita dificuldade nesse sentido. O Vasco jogou muito bem nesse início, pressionou bem, até a expulsão do Léo Jabá, e aí o jogo mudou muito. São Paulo aproveitou a superioridade numérica que tinha. Como eu disse, não é muito comum aqui no Brasil. Normalmente os clubes eles têm uma certa dificuldade para aproveitar esse tipo de situações. No futebol mundial, a gente vê que, futebol mundial que eu digo, futebol de elite mesmo, futebol europeu, normalmente se você pega um time, não precisa ser um grande clube, tá? Um Bayern de Munique da vida, mas você pega um time como o Sevilha, vai jogar contra o Celta de Vigo. Normalmente um Celta de Vigo, por exemplo, tem um jogador a menos, o Sevilha ele consegue ele aproveitar as situações. A partida realmente fica muito difícil para o adversário, porque hoje o futebol ele tem muito pouco espaço, né? Principalmente no futebol de alto nível. Então, quando você tem um jogador a menos, já faz uma diferença muito grande. Porque você já vai estar em inferioridade numérica e você precisa reduzir espaço para que o seu adversário não crie, não gere situações, você precisa encaixar a marcação. Então é complicado. Quando você tem um jogador a menos, você vai ter que correr mais, vai ter que criar mais, você vai precisar marcar. Então é difícil, é muito mais difícil. Aqui no Brasil, os times têm um pouco de dificuldade por conta do jogo, às vezes é muito lento, é muito pausado. Então, o time, às vezes, que tem um jogador a menos, consegue ali sobreviver, né? São Paulo se posicionou, foi a campo numa espécie de 3-1-4-2, com os alas bem abertos, os dois atacantes na frente, os dois meio-campistas, o volante e os três defensores. No segundo tempo, São Paulo mudou um pouco a estratégia, já depois do 2-0, depois que teve as mudanças. São Paulo passou a jogar com o Lisieiro, né? Tirou o Luan, passou a jogar com o Lisieiro e o Nestor. Então eles faziam muito essa troca de posição. Ora o Benítez vinha, ora o Nestor, ora era o Lisieiro, que trocava. Então o time passou a ter essa postura no campo mesmo adversário. Faltou um pouco para o time aproveitar as situações, porque o Vasco, depois que fez o gol, depois que perdeu o Leandro Castan, né, o segundo jogador expulso, recuou muito as linhas. Então ele jogou muito num bloco baixo mesmo, jogou muito com o time concentrado daqui para trás. Fez certo, né, procurando proteger mesmo o gol, dificultando o São Paulo, porque com dois jogadores a menos realmente é muito complicado. Se com um jogador já estava difícil, com dois é mais difícil ainda. Faltou para o São Paulo um pouco de ousadia, de realmente avançar bem, os jogadores de ocupar bem esse campo de ataque. Porque os alas eles atuam muito altos, faltou os meias eles ganharem mais altura para poder gerar mais dificuldade para o Vasco no decorrer do jogo. Porque já joga com três zagueiros atrás, então você basicamente já tem ali uma proteção, né? E às vezes falta até para esse zagueiro de São Paulo, porque foi o Rodrigo, né, que entrou no lugar do Miranda. O Rodrigo ele se posicionava muito atrás. A linha do Vasco ela estava aqui, então o jogador às vezes tem que assumir um pouco esse risco, avançar um pouco, porque ganhar um pouco de metros pro seu time, porque isso faz diferença. Pode parecer besteira, mas isso faz diferença, viu? Porque às vezes o time tem que recomeçar a jogar e o jogador tá aqui, então ele tem que vir recuar a bola, para ele recomeçar de novo. Depois esse jogador vir para cá, para depois recuar para ele, então gera um pouco mais de dificuldade. Então o jogador tem que estar aqui para poder fazer com que esse jogador ele ganhe mais altura, esse ganhe mais altura, esse ganhe mais altura, esse tenha mais altura, o time consiga se posicionar mais avançado para poder gerar mais dificuldade, ter situações de tabelas, enfim, para poder criar mais situações. Mas acredito que São Paulo procurou mesmo administrar, os jogadores diminuíram muito a intensidade, então isso influenciou também. Um jogador que eu queria destacar no jogo em si, que eu acredito que foi muito importante, e vem sendo muito importante para o São Paulo no decorrer da temporada, tem sido um dos melhores, inclusive,
na minha opinião, é o Léo. Um jogador que teve uma evolução muito grande. Chegou no São Paulo, não teve muitas oportunidades no início, lateral de origem, lateral esquerdo. Com o Diniz ele passou a ser mais aproveitado. No começo ele não foi tão bem assim, né, como lateral mesmo. Depois o Diniz passou a utilizá-lo como zagueiro e ali ele passou a ter um crescimento. Passou a ser utilizado com mais frequência pelo próprio Diniz, teve confiança, teve uma fase boa. Depois ele passou por uma fase não tão boa assim, perdeu um pouco ali o espaço no time titular, né, porque tem muito isso aqui no Brasil, né, time titular, time reserva, enfim. Mas agora no São Paulo, nesse momento, nessa fase, ele é um jogador muito maduro, evoluiu muito. Eu diria que ele é um dos melhores na posição dele no Brasil. Tem se destacado, pelo menos nessa temporada, né? Ele tem sido um jogador seguro, tem uma qualidade muito boa para sair, né? Jogando, uma porcentagem de acerto no passe muito boa. Ele tem drible, tem desarme, fisicamente é muito forte, consegue ler bem as jogadas. Ele erra em algumas coisas normal, mas ele é um jogador que arrisca, que tem confiança, que tenta. É um jogador de velocidade, é um jogador muito interessante, um jogador muito bom. Realmente um desenvolvimento muito bom do Léo, ele evoluiu bastante. Ele não era esse jogador há um ano atrás, e hoje ele é um jogador muito seguro. E o São Paulo tem uma boa defesa, né? Tem uma boa defesa muito por conta dele. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe o vídeo, apoie meu trabalho, isso me ajuda bastante. Até a próxima, valeu!